Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do CFC Academy. Meu nome é Claudinei Oliveira e hoje nós vamos continuar a nossa revisão JK. Para hoje eu separei o tema Princípios Orçamentários, que é algo que já caiu em outros exames de suficiência também, e é um tema muito cobrado pela FGV, tanto no exame de suficiência como também nos concursos públicos. Para a aula de hoje, a dinâmica vai ser a mesma das aulas anteriores, nós vamos fazer essa revisão focado nas questões, então eu trouxe até um número um pouco maior de questões do que o habitual, para que a gente entenda muito bem quais são os princípios que são mais cobrados e como eles são cobrados, e quais são as pegadinhas que a banca tenta confundir um princípio com outro, para que você acabe não se prejudicando na hora da prova, não caindo nessa pegadinha. Então, vamos lá. Para quem não nos conhece, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Para concursos públicos, nós focamos no cargo de contador, então nós temos a comunidade do contador concursado, que lá você consegue todo o material e todo o acompanhamento que você precisa para se tornar um contador concursado. Então, desde o material teórico, como vídeos, PDFs, o acompanhamento, tudo que você precisa para a área do concurso público. Caso você esteja ainda terminando a sua graduação em Ciências Contábeis e ainda não tenha o SRC, eu recomendo para você o nosso método 3R, que é focado no exame de suficiência, e lá você consegue o acompanhamento e também os materiais que você precisa para que seja aprovado no exame de suficiência. E aqui eu deixei o nosso QR Code na tela, você vai conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Nós temos também o CFC Questões, que já ultrapassou a marca de 6.000 questões, então lá você vai encontrar tanto questões para o exame de suficiência, como questões voltadas para o exame de perícia, como também questões que foram aplicadas para concursos públicos. Lá você tem toda a plataforma voltada para que você entenda em relação a como as bancas cobram e quais são aqueles assuntos mais recorrentes, isso separado por banca. Então eu recomendo que você conheça, caso você já esteja se preparando para algum concurso, vai te ajudar muito. Então, mais uma vez, a nossa aula de hoje será sobre princípios orçamentários e o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho no meu Instagram Claudinei Concursos e também tenho um canal no YouTube Claudinei Concursos. Lá eu falo de concursos de uma forma um pouco mais abrangente e no Instagram eu falo voltado para os cargos de contabilidade também. Então, para a primeira questão, eu separei a questão da FGV, ano de 2025, para bacharel em Ciências Contábeis, foi para o exame de suficiência do primeiro semestre. Lembrando que essa aula, todas as questões são questões que já foram aplicadas pela banca FGV. A lei orçamentária anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Esse princípio orçamentário é denominado alternativa A, unidade, alternativa B, universalidade, alternativa C, exclusividade e alternativa D, orçamento bruto. Então, recapitulando um pouco de todos os princípios que a gente já viu, até aproveitando porque é a primeira questão. Quando nós falamos em princípio da unidade, nós nos referimos em relação ao orçamento ele ser único. Então, por exemplo, na sua cidade, existe a Câmara Municipal e existe a Prefeitura. Por mais que sejam dois órgãos diferentes, os dois compõem o mesmo orçamento, o orçamento do município. Lá é separado em relação ao Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas o orçamento ele é único para aquela cidade. Quando nós falamos em universalidade, e é um dos pontos que muitas pessoas se confundem, ela tem a ver em relação ao orçamento contendo todas as receitas e todas as despesas. Nada pode ser esquecido ou ficado de fora, por exemplo. Quando nós falamos em relação à exclusividade, é que o orçamento ele tem que ser exclusivo, ele seria sinônimo da unidade. E o orçamento bruto é em relação às despesas ou as receitas tem que ser
lançadas pelos seus totais. Por exemplo, em relação ao salário de uma pessoa, todo aquele servidor, ele tem descontos em imposto de renda, descontos relacionados ao fundo de previdência, mas aquele lançamento em si do salário, ele deve ser feito pelo valor bruto. Se ele for divulgado, por exemplo, apenas o valor líquido, descontado já o imposto de renda e o fundo de previdência, que foi o exemplo que eu citei, ele já não estaria seguindo esse princípio do orçamento bruto. Ou seja, aquelas despesas, nesse exemplo, não seriam lançadas pelos seus totais. Agora, para essa questão, o nosso gabarito, e o gabarito correto da banca, é universalidade. Seria aqui a alternativa B. E por que eu volto a pedir uma atenção de vocês em relação à alternativa A e à alternativa B? Quando nós falamos em unidade, nós temos que pensar em relação ao orçamento sendo único. Então você pode anotar no seu material: unidade, sinônimo de único. E universalidade é o que o enunciado nos leva em relação a conter todas as receitas e todas as despesas. Essa é a principal diferença entre esses dois princípios, que é um dos que a banca tenta confundir a gente na hora da prova. Então, gabarito, letra B. Próxima questão, caiu para o cargo de analista de controle interno da Prefeitura de Canaã, Carajás. De acordo com o princípio do orçamento bruto, todas as receitas e despesas são registradas na lei orçamentária anual pelo valor total e bruto. Além disso, são vedadas deduções, vedadas estimativas, C, obrigatórias explicações, e D, obrigatórias exemplificações. E por último, a alternativa E, incentivadas exclusões. Aqui logo de cara nós poderemos eliminar a alternativa E, que não faz sentido. E eu recomendo você, caso você esteja vendo essa revisão pela primeira vez, seja o primeiro vídeo que você tem conhecimento meu, eu sempre bato nessa tecla que quando você estiver resolvendo uma questão, seja de concurso, seja do exame de suficiência, caso você não bata o olho e saiba exatamente qual é aquela alternativa correta, inicia eliminando aquelas que você já sabe que não fazem sentido nenhum, que estão totalmente erradas. Além disso, já te aliviar e você ir trabalhando a sua memória em relação aos conhecimentos que você já adquiriu, no pior das hipóteses, é melhor você chutar entre 2 alternativas do que chutar, por exemplo, entre 5 alternativas. Você vai guiando o seu chute para um chute mais correto, um chute mais consciente. E assim você vai aumentando a sua probabilidade de acertar e melhorar a sua nota. Então, até em relação ao chute, tudo deve ser feito com estratégia. Você não pode fazer de forma aleatória, por exemplo, tudo na A ou tudo na B. Tudo você tem que entender em relação a o que você vai chutar. Outra tecla que eu sempre bato em relação a essa parte de gabaritos, para quem já tem um pouco mais de experiência em relação a essas provas, geralmente uma prova ela tem o seu gabarito equilibrado. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, uma prova de 40 questões e 4 alternativas por questão. Geralmente ela vai ter 10 questões A, 10 questões B, 10 questões C e 10 questões D. Geralmente ele vai seguir um equilíbrio. Caso não siga esse equilíbrio, geralmente o desvio padrão não vai ser muito grande. Então, por exemplo, você não vai ver 18 gabaritos com a alternativa A e 2 com a alternativa B, por exemplo. Você vai ver que uma pode ter 12, a outra pode ter 8, mas nunca vai ser muito discrepante. Então, caso você tenha certeza daquelas com que você está marcando e tem certeza que é o gabarito correto, ao final da sua prova você pode utilizar aquelas que você já marcou com certeza para que você possa fazer também um chute um pouco mais guiado. Mas isso, claro, vai depender que você tenha certeza daquelas que você marcou. Você não pode ter marcado, por exemplo, com uma certa dúvida e aquela que você marcou achando que acertou, teria errado. Isso vai atrapalhar nesse cálculo. Mas se você fez com propriedade e sabe
aquelas que você marcou com exatidão, você pode usar isso na hora do chute, você pode acabar guiando um pouco melhor seu chute. Aliando essa estratégia que eu acabei de falar em relação a esse equilíbrio das alternativas, mais aquela outra dica que eu falei anteriormente sobre já ir eliminando aquelas impossíveis, isso também já vai te ajudando a te guiar para um caminho mais ideal no momento do chute. Provavelmente isso pode vir a aumentar a probabilidade de acerto. Mas claro que tem que ser tudo alinhado, você não pode fazer de uma forma aleatória. Então essa é uma ótima dica que você pode anotar e levar para a sua prova. Claro que isso é em último recurso. Sempre vai ter aquela pessoa que não estudou nada, vai chegar lá na prova e vai achar que vai chutar tudo e vai passar. Isso é muito difícil que aconteça. Então se você alinhar todo o seu esforço, todo o estudo que você já teve, mais essas dicas, ela é só a cereja do bolo, aquilo que pode te ajudar no final da sua prova. Mas você vai resolver ela até chegar nesse momento do chute. Agora voltando aqui para as alternativas, para a questão, nós já eliminamos a alternativa E, que nesse caso não faz sentido. E o nosso gabarito é a alternativa A, sendo vedadas as deduções. Próxima questão caiu para o cargo de técnico do Ministério Público da União, especialidade administração. Ao elaborar uma proposta do orçamento anual de um município para um determinado exercício, a equipe da Secretaria de Planejamento optou por não incluir estimativas para as receitas de transferências em decorrência de incertezas quanto ao efetivo recebimento de tais recursos. Embora esta possa parecer uma decisão prudente, ela fere o princípio orçamentário da... Então, a questão quer saber qual dos princípios essa decisão está ferindo. E vamos para as alternativas. Alternativa A, princípio da exatidão. Alternativa B, exclusividade. Alternativa C, não afetação das receitas. Alternativa D, transparência. E a alternativa E, exclusividade. Lembrando que você pode pausar o vídeo, tenta responder antes de mim, e aí depois você despausa, descobre o porquê acertou, o porquê errou, e assim você vai se desenvolvendo. Se você ficar estudando de forma passiva, apenas olhando a pergunta e a resposta, você não vai ter o melhor aproveitamento que você poderia ter dessa aula. Então, quando você interage dessa forma, você consegue trabalhar um pouco mais a sua memória, e isso vai fazer com que esse aproveitamento dessa aula seja melhor para você. Então, para essa questão, o princípio que está sendo ferido é o princípio da universalidade. Lembrando qual é o princípio da universalidade, o orçamento ele deve conter todas as receitas e todas as despesas. Então, por mais que pareça nobre essa ideia em relação a como eles não têm certeza dessa receita, eles vão deixar de fora. Está ferindo o princípio. Eles não têm certeza, mas caso tenha essa possibilidade, tem que estar no orçamento daquele ano. Então, nosso gabarito, letra E. Próxima questão, banca FGV também, ano de 2024, analista em gestão municipal, Prefeitura de São José dos Campos. Os princípios orçamentários são premissas básicas que servem de orientação para a administração pública. Nos processos de elaboração e execução orçamentária, com relação a esses princípios, analise as assertivas a seguir. 1. O princípio da unidade prescreve que o orçamento deve necessariamente prever todas as receitas e todas as despesas do Estado, salvo exceções como autorização para antecipação de receitas orçamentárias. B. O princípio da exclusividade estabelece que o orçamento deve ter sua autorização delimitada por determinado período equivalente ao ano civil. C. O princípio da não afetação determina que as receitas não podem ser comprometidas para o atendimento de determinados gastos, visando evitar a rigidez orçamentária.
Está correto o que se afirma em alternativa A, apenas a primeira afirmativa, B, 2 apenas, C, 3 apenas, D, 1 e 2, e E, 1, 2 e 3. Vou deixar um tempinho para você resolver. Você pode pausar o vídeo enquanto a gente segue aqui na questão. Em relação à afirmativa 1, quando ele fala salvo exceções, ele transforma essa afirmativa em errada. Porque lembra da questão anterior, o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. A partir do momento que ele coloca salvo exceções, já está ferindo aquele princípio, então a afirmativa 1 já está errada. Com isso, nós já podemos eliminar aqui a A, letra D e letra E. Então a afirmativa A está errada. A 2. O princípio da exclusividade estabelece que o orçamento deve ter autorização delimitada por determinado período, equivalente ao ano civil. Então aqui temos mais uma pegadinha da banca. Embora até exista, esse princípio ele não cai muito em prova, exista a exclusividade, ele não fala em relação ao período equivalente ao ano civil. Quando nós falamos em relação a determinado período de tempo, nós falamos sobre o princípio da anualidade, que o orçamento ele deve ser feito de forma anual. Então, todos os anos a sua prefeitura faz um orçamento novo. E caso você tenha curiosidade, tenha interesse em se aprofundar, todos os entes públicos têm um portal Transparência e tem por obrigação demonstrar todos aqueles gastos. Então você, caso queira, pode entrar no site da sua prefeitura e você vai ter acesso a tudo que eles estão gastando, o que eles fizeram de licitação, o que eles pretendem comprar, por exemplo. Mas nesse caso aqui, a afirmativa 2 também é errada. Então podemos eliminar letra B e o nosso gabarito vai ser letra C. Próxima questão, cargo de consultor técnico legislativo, Câmara Municipal de São Paulo, especialidade contador. Então, uma questão que caiu para concurso público. Teoricamente, é um nível um pouco acima, um pouco mais aprofundado, deveria ser mais difícil. Porém, você vai ver que o que você estudou por exame de suficiência, você conseguiria aproveitar tranquilamente também. Os princípios orçamentários no Brasil representam diretrizes fundamentais que norteiam a elaboração e execução e o controle do orçamento público. Esses princípios visam garantir a transparência, a eficiência e a legalidade na gestão de recursos públicos. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios orçamentários aplicados ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, em todas as esferas governamentais. A exclusividade exige que o poder público realize ou se abstenha de fazer apenas o que for expressamente autorizado pela lei. Então, nesse caso, já podemos eliminar um. Aqui é em relação ao princípio da legalidade, mas ele não tem relação com a parte orçamentária, ele é de direito administrativo, você estudaria isso caso estivesse no seu edital, então não tem a ver com exclusividade. B. A não vinculação da receita de impostos proíbe que a lei orçamentária anual inclua dispositivos que não estejam relacionados à previsão da receita e à alocação de despesas. A alternativa B também está errada, porque quando nós falamos na lei orçamentária anual, ela deve conter a previsão da arrecadação anual da cliente. E entra também os impostos.
Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo em relação à prefeitura, porque é aquilo que fica mais próximo de todos nós. Algumas pessoas acabam não morando em capitais, não morando em grandes cidades, talvez fiquem até distante, por exemplo, do governo do estado ou da federação. Então, os exemplos relacionados à prefeitura geralmente acabam sendo mais fáceis de compreensão para todo mundo. Quando a gente fala aqui em relação à não vinculação da receita de impostos, ele não está correto porque a LOA do município, lá vai ter demonstrado quanto eles pretendem arrecadar com ISS, quanto eles pretendem arrecadar com IPTU, quanto eles pretendem arrecadar com ITBI, por exemplo. Então, sim, as receitas com impostos estão dentro da LOA. Então, isso faz com que a alternativa B também esteja errada. Alternativa C. A publicidade exige que as receitas e despesas sejam registradas na Lei Orçamentária Anual pelo seu valor total e sem nenhum tipo de dedução. Então, lembrando lá da questão anterior, quando nós falamos a despesas pelo seu valor total, nós estamos falando, por exemplo, da totalidade do orçamento bruto e não sobre a publicidade. Então, também podemos eliminar aqui essas três primeiras. Alternativa D. A unidade exige que cada ente federado deve possuir um único orçamento, evitando a criação de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Embora esse termo não seja muito comum, quando ele diz pessoa política, ele quer dizer o ente, o município, por exemplo. Alternativa E, a universalidade implica a necessidade de que cada ente federado possua orçamento único para evitar a existência de múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Então, o texto do princípio está correto, mas o que está incorreto aqui na letra E é o nome do princípio quando ele fala universalidade. Nesse caso, não é. Então, errado, alternativa E. E o nosso gabarito é letra D. Agora, aproveitando essa questão para nós reforçarmos um conceito muito importante, peço que vocês prestem atenção nesses dois detalhes aqui. Unidade e universalidade. Mais uma questão. Estou apanhando aqui para a caneta. Mais uma questão que a FGV tenta confundir esses dois conceitos. Então você já pode anotar aí no seu material que o princípio da unidade e o princípio da universalidade são dois dos princípios que a banca vai tentar te confundir. Então, quando você for fazer a sua revisão, dedique um pouquinho mais de tempo em relação a esses dois princípios, entenda bem sobre eles, porque, como a gente já viu, é mais uma questão que a FGV tenta trocar um pelo outro. E para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa D, princípio da unidade. Próxima questão, analista administrativo, DENIT, especialidade de administração. No que diz respeito aos princípios orçamentários, aponte o princípio que está inserido na Lei 4.320, que possibilita ao Poder Legislativo impedir que o Poder Executivo realize qualquer operação de receita ou despesa sem sua prévia autorização. Alternativa A, princípio da publicidade. B, princípio da anualidade. C, princípio da universalidade. D, orçamento bruto. E E, uniformidade. Então, logo de cara, eu eliminaria a alternativa E, uniformidade. Os outros quatro princípios são princípios
recorrentes em prova, só que a gente tem que entender qual se encaixa nesse contexto. Então, aproveitando mais uma vez as alternativas para a gente fazer uma revisão dos conceitos. E quando você estiver estudando, depois que você tiver aprovado no exame de suficiência, tiver com o seu CRC e for focar no seu concurso público, lembra que quando você for resolver uma questão, você não precisa só resolver ela, ver se acertou ou se errou e passa para a próxima. Aproveita aquelas alternativas para você fazer uma breve revisão. Então aqui nós podemos ver alternativa A, princípio da publicidade. Nós sabemos que em relação à administração pública, todos os atos devem ser públicos. Então, quando o texto fala referente à publicidade de algum ato, nós vamos lembrar da publicidade, o que não é esse caso. B, princípio da anualidade. O princípio da anualidade, em relação ao orçamento, ele deve ser anual. Então, todo ano, a sua prefeitura faz um orçamento diferente. Por mais que ela planejou gastar X, caso ela não tenha gasto, ano que vem ela vai repetir no orçamento. Não é porque foi aprovado em um ano que já vai estar aprovado para o próximo. Aquele orçamento no final do ano, feito os reajustes e aí é aprovada uma nova lei para que seja demonstrado aqueles gastos, o que serão feitos no próximo ano. Então esse seria o princípio da anualidade. O orçamento ele deve ser aprovado todos os anos. C, princípio da universalidade, nós vimos já em mais de uma questão, que é quando o orçamento contém todas as receitas e todas as despesas. E o orçamento bruto é em relação à vedação de qualquer desconto. Então, aquela receita ou aquela despesa deve constar pelos seus totais. Então, já deu um tempo para vocês responderem. Então, nosso gabarito, letra T. Aqui, claro que não é um concurso público, nós vamos utilizar isso como revisão para aprender um pouco mais, mas vocês percebem que o texto, ele fala em relação às despesas, mas pode gerar uma confusão em relação à anualidade também. Então, mais uma dica para vocês anotarem no seu material de revisão. O princípio da unidade, universalidade e anualidade são geralmente os três que mais caem e são aqueles que a banca mais tenta te confundir. Próxima questão foi para analista judiciário, Tribunal de Justiça. A equipe de planejamento do ente público estadual conclui a proposta de lei orçamentária anual e submeteu-a ao prazo da Assembleia Legislativa. Na semana seguinte, houve um acidente que danificou parte de uma ponte em uma rodovia gerida pelo Estado. O tráfego da ponte não foi totalmente interditado, mas seria necessário programar obras de reparo, e o governo do Estado solicitou que a equipe de planejamento incluísse essa despesa no orçamento do exercício seguinte, em tramitação no Poder Legislativo, bem como a previsão de uma operação de crédito para cobrir essa despesa. A solicitação do governo do Estado. Alternativa A, está alinhada ao princípio da universalidade do orçamento. B, é desnecessária, pois podem se abrir créditos extraordinários. C, deve ser atendida somente se não impactar nos resultados nominal e primário. D, deve ser
cumprida no exercício em curso, com abertura de crédito adicional suplementar, e deve ser acatada somente no exercício seguinte, em referência ao princípio da anualidade. Então, para essa questão, o gabarito é a alternativa A, está alinhada com o princípio da universalidade do orçamento. Próxima questão também para analista judiciário. Trata-se de um princípio orçamentário que não consta expressamente na Constituição Federal. Então, aqui a banca até destacou, mas muito cuidado. Não necessariamente todas as questões a banca vai deixar de letra maiúscula. A, princípio da exclusividade. B, princípio da legalidade orçamentária. C, princípio da publicidade. D, princípio da não afetação das receitas e impostos. E, princípio do equilíbrio orçamentário. Nosso gabarito está para essa questão. Alternativa E. Próxima questão. Analista legislativo. Os princípios orçamentários são diretrizes fundamentais que orientam o processo de elaboração, execução e controle do orçamento, garantindo transparência, responsabilidade e eficiência na gestão dos recursos financeiros de uma organização. Assinale a opção que indica o princípio que preconiza que o orçamento deve ser uno. Alternativa A, anualidade. B, universalidade. C, exclusividade. D, unidade. E, orçamento bruto. Então podemos eliminar E, porque o comando da questão não fala em relação a conter todas as receitas e todas as despesas, exclusividade também. E aqui nós caímos naquela questão que vem se repetindo, como a gente já viu nas anteriores, da banca tentar confundir com a historinha anualidade, universalidade e unidade. Nesse caso, como o comando da questão já fala que o orçamento deve ser uno, nosso gabarito é a alternativa D, princípio da unidade. Lembrando que o princípio da anualidade é que o orçamento deve ser anual, então todo ano ele vai ser aprovado na Câmara. E a universalidade é que o orçamento tem que ter todas as receitas e todas as despesas. Então, nosso gabarito nessa questão, alternativa D. Próxima questão, analista legislativo. Os princípios orçamentários são fundamentais para guiar o processo de elaboração, execução e o controle do orçamento, assegurando transparência, responsabilidade e eficiência na gestão dos recursos financeiros de uma instituição. Assinale a opção que indica o princípio que preconiza que a lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira, excluindo-se qualquer dispositivo estranho à estimativa da receita e fixação de despesa para o próximo exercício. Alternativa A, exclusividade. Alternativa B, unidade. Alternativa C, orçamento bruto. Alternativa D, anualidade. E alternativa E, universalidade.
Para esse comando da questão, né, para essa historinha que a FGV nos trouxe, o nosso gabarito é a alternativa A. E lembrando que unidade, anualidade e universalidade apareceram novamente e são aqueles três princípios que mais caem para a FGV. Então, nosso gabarito, alternativa A. Próxima questão, técnico-legislativo, especialidade contabilidade. Analise a opção que indica o princípio orçamentário, segundo o qual a lei orçamentária anual de cada ente da federação deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos e entidades, fundos, fundações e instituições mantidas pelo poder público. Alternativa A, unidade. Alternativa B, legalidade. Alternativa C, publicidade. Alternativa D, universalidade. E a alternativa E, exclusividade. Então, já podemos eliminar aqui a exclusividade. Lembrando que legalidade em relação às aulas de direito, quando nós falamos em poder público, então não tem a ver com orçamento. E publicidade também não é um gabarito. Então, no pior dos cenários, ficaria a dúvida entre unidade e universalidade. Mas lembrando, unidade é que o orçamento deve ser único e universalidade é que ele deve conter todas as receitas e todas as despesas. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão, técnico de nível superior, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, especialidade analista técnico contábil. Uma entidade autárquica, integrante da administração pública federal, teve seu orçamento anual de custeio disponibilizado no montante de 280 milhões para um dado exercício financeiro, o que representa uma redução de 20% em relação ao orçamento executado no exercício anterior. Não foi disponibilizado nenhum valor para investimento. A maior parte das despesas de custeio da entidade tem caráter continuado e refere-se a contratos de prestação de serviços. Ao final do exercício, a entidade tinha 10 milhões em mediações de contratos de serviços continuados pendentes de empenho pela insuficiência de créditos orçamentários. Esse montante terá que ser pago com recursos do orçamento seguinte. Trata-se de um caso que deve ser referido à luz da adequada aplicação do princípio. Alternativa A, unidade. B, programação. C, exclusividade. D, orçamento bruto. E E, orçamento impositivo. Então, orçamento impositivo não é um princípio. Quando nós falamos de unidade, é que o orçamento deve ser único por ente, e aqui não está se referindo a uma situação desse caso, então também não é alternativa A. Orçamento bruto é quando nós falamos sobre os seus totais, também não tem relação. E exclusividade também não, porque aqui a banca não está mencionando em relação a um outro orçamento. Por eliminação,
chegamos ao gabarito, a letra B, que é programação. Então aqui nós temos mais um exemplo que, por mais que você não soubesse, não conhecesse ainda até o momento o princípio da programação, por eliminação você poderia chegar. Então você veria, não é unidade, não é orçamento bruto, não é exclusividade, e esse orçamento impositivo também, nós nunca ouvimos falar, não é nenhum princípio. Então apenas por eliminação você chegaria na resposta. E mais uma vez nós podemos perceber que a banca tenta colocar o princípio da unidade para te confundir logo na alternativa A. Então, pessoal, quando for resolver a prova, cuidado com as alternativas A. Pode acontecer de ser uma pegadinha. Próxima questão, caiu para controlador interno, Prefeitura de Caraguatatuba. As receitas orçamentárias pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público e estão previstas na Lei Orçamentária Anual, em virtude do seguinte princípio orçamentário. Então, unidade. O comando aqui da questão não está falando em relação a mais de um orçamento. Então, podemos eliminar. Legalidade. Quando falamos da administração pública, o princípio da legalidade tem relação com o direito administrativo. Até o momento não tem relação com o princípio orçamentário, que é o que a gente está estudando aqui. Periodicidade tem a ver com o princípio da anualidade, que também não é o caminho que o comando da questão está seguindo. E aqui, universalidade é aquele princípio que fala que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas. Em alguns casos, a banca pode trocar por totalidade. E esse é o nosso gabarito. E o orçamento bruto não é por onde o comando da questão está nos levando, então nosso gabarito letra D. Próxima questão, caiu para auditor de controle externo do Tribunal de Contas de Goiás, especialidade de Ciências Contábeis. Os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que evita múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Alternativa A, anualidade. Alternativa B, universalidade. Alternativa C, legalidade. Vamos até tirar a legalidade. E alternativa E, orçamento bruto. Então, sempre vai destacando aquelas palavrinhas-chave do comando da questão, porque elas vão te ajudar a resolver. Então aqui, princípio orçamentário, nós entendemos que está procurando sobre o princípio orçamentário. E ela evita múltiplos orçamentos paralelos. Então, o nosso gabarito é a alternativa D, princípio da unidade. Ele diz que o orçamento ele deve ser único. Profissional técnico de nível superior em serviços de saúde. Especialidade administrador hospitalar. Analise a seguinte sentença, retirada do artigo 6º da Lei 4.320. Todas as receitas e despesas constarão na Lei do Orçamento, pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
Então, por mais que você não lembrasse ou nunca tivesse lido o artigo 6º da Lei 4.320, assinale a alternativa que apresenta o princípio orçamentário compreendido por esse trecho. A. Do orçamento bruto. B. Do não estorno. Isso aqui já podemos até eliminar. C. Da exclusividade. E D. Da especificidade. Nesse caso aqui, o nosso gabarito. A alternativa A. Orçamento bruto. Próxima questão. Caiu para a mesma prova também. Os princípios orçamentários são normas gerais a serem observadas na elaboração e na execução da lei orçamentária. Assinale a opção que apresenta os princípios básicos orçamentários. Os princípios da especificação, do non-olet e da precedência orçamentária. B. Os princípios da antecedência, da isonomia e da regionalização. C. Os princípios da unidade, universalidade e anualidade. E D. Os princípios da exclusividade orçamentária, da capacidade contributiva e da periodicidade. Acredito que uma hora dessas, uma questão desse tipo para você já deve ser tranquilo. Então, nosso gabarito, letra C, unidade, universalidade e anualidade. Que são os que mais caem também. Próxima questão caiu para auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Os princípios orçamentários são diretrizes fundamentais que orientam a elaboração e execução de controle dos orçamentos públicos e privados, assegurando a transparência, responsabilidade e eficiência na gestão de recursos financeiros. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que evita múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa. E acredito que vocês devem ter percebido que essa questão é exatamente, ou muito próximo, talvez mudou alguma palavra, de uma questão que a gente já resolveu na aula de hoje. Eu só não diria que é a mesma, porque ainda não tinha resolvido nenhuma questão de auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Mas como você deve ter percebido, o comando da questão é igualzinho ao da questão anterior. Então, falou em evitar múltiplos orçamentos paralelos. Alternativa A, totalidade. B, orçamento bruto. C, legalidade. D, isonomia. E E, controle. Controle não é o princípio que nós vimos até agora. Isonomia não tem relação com o orçamento. Legalidade, como a gente viu, é sobre o direito administrativo. Orçamento bruto é quando nós vedamos os seus descontos. Então, nos sobra como gabarito a alternativa A, totalidade. Próxima questão, auditor de controle externo. Lembrando que nessa questão anterior, a banca tentou trocar por alguns sinônimos para tentar pegar o pessoal, fazer uma pegadinha, mas eu acredito que ela não faria isso no exame de suficiência.
como o Felipe gosta sempre de bater nessa tecla, o exame de suficiência é algo que vai medir os conhecimentos médios de um formado em ciências contábeis. E esse exemplo aqui que eu trouxe uma questão de auditor de controle seria um cargo já de concurso público, uma prova de um nível muito mais elevado e aprofundado, então é normal com que a questão seja um pouco mais difícil. O princípio segundo o qual o orçamento deve conter todas as receitas e despesas da União, de qualquer natureza, procedência ou destino, inclusive aos fundos dos empréstimos e subsídios, que tem extrema importância para o equilíbrio financeiro, é denominado princípio da unidade do orçamento, princípio da exclusividade orçamentária, princípio da não afetação da receita, princípio da universalidade do orçamento e princípio da especialidade do orçamento. Deixar um tempinho para você tentar resolver. E o nosso gabarito para essa questão é letra D, universalidade do orçamento. Próxima questão. Analista tributário do Tesouro Municipal, Prefeitura de Nova Iguaçu. O princípio orçamentário consagrado pela Lei Federal 4.320, que aponta que toda despesa deverá ser identificada mínimo por elemento, visando impedir a inclusão de dotações globais, com exceções dos programas especiais de trabalho e da reserva de contingência, conhecido como A. Exclusividade, B. Universalidade, C. Especificação, D. Publicidade e E. Equilíbrio. Então a B não seria, porque não fala sobre todas as receitas, todas as despesas. O princípio da publicidade tem a ver também com o direito administrativo, que os atos da administração pública devem ser públicos. Exclusividade é quando não tem nada a lei ou orçamento. E equilíbrio em relação ao equilíbrio orçamentário, também não faria sentido, e por eliminação nós chegamos aqui em especificação. E nós poderíamos matar também pelas palavrinhas-chave. Identificada. Então, nosso gabarito, letra C. Próxima questão. Técnico de controle interno, Prefeitura de Abreu e Lima. Considere as seguintes situações hipotéticas. A Lei Orçamentária Anual, LOA, previu dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa. No caso, o seguinte princípio orçamentário foi violado. Princípio da anualidade, princípio da legalidade, princípio da exclusividade, princípio da tipicidade e princípio da publicidade. Então, tipicidade, publicidade e legalidade nós já vimos que não fazem relação com orçamento. Aí ficamos entre a A e a B, que é anualidade e exclusividade. Mas lembrando que quando nós falamos em anualidade, é em relação ao orçamento ser anual, então todo ano a prefeitura, o governo, o estado, o país deve
aprovar uma nova LOA, né, uma nova Lei Orçamentária Anual. E não é isso que o comando da questão nos leva. Ele fala sobre a LOA, mas ele fala de um dispositivo estranho à previsão da receita. Então, no caso, exclusividade é o princípio correto e o nosso gabarito, letra C. E por hoje, nós chegamos ao fim da nossa revisão. Resolvemos uma boa bateria de questões em relação à banca FGV, conseguimos perceber o que ela mais gosta de cobrar, o que ela tenta confundir. Então você sabe que aqueles 3 princípios são os principais e tem uma grande chance de cair na sua prova. Então, aí no seu material de resumo, dá aquela revisada, deixa anotado em negrito, que é algo importante. Unidade, anualidade, são temas que a banca tenta confundir. E por hoje é só, espero que tenha te ajudado nessa aula. Lembrando que eu recomendo que você assista todas as aulas, tanto as aulas de português da Yasmin, como as aulas também do Felipe de contabilidade geral, até porque contabilidade geral é aquela matéria que mais vai te trazer questões na prova, então é aquela que mais vai te fazer chegar próximo à sua aprovação. E eu acredito que ao longo dessa semana, essa nossa revisão do JK, com certeza te ajudou a conseguir mais alguns pontos que provavelmente vão te ajudar a conseguir a sua aprovação para você ter o seu tão sonhado CRC. E depois, caso queira focar nos concursos públicos, eu vou estar aqui no CFC Academy focado na parte de concursos. Toda semana nós trazemos aulas de diversos temas que são muito importantes para você. Por hoje é só, desejo uma boa sorte na sua prova e até o próximo vídeo.